Olá a todos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a dimensão revolucionária da mensagem bíblica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não podemos considerar a história do Ocidente, a história da filosofia, a história como um todo, sem reconhecer a presença marcante, incisiva, que foi o surgimento do cristianismo. Então, nós não podemos ignorar este grande acontecimento que marcou a história do Ocidente. A história é contada antes e depois de Cristo. Então, Cristo foi um divisor de águas. E por que a mensagem bíblica é revolucionária? Porque ela traz toda uma concepção filosófica, antropológica do ser humano. Temos a grande herança grega, mas o cristianismo trouxe, por assim dizer, grandes novidades para a história e para a filosofia. Claro que a Bíblia não é um livro de historiografia, a Bíblia não é uma matéria jornalística, não podemos ler a Bíblia como se fosse um livro de filosofia, um livro de sociologia. A Bíblia, ela tem, para os cristãos, sempre foi considerada como palavra de Deus. Então é nesta ótica que a Escritura deve ser lida. Mas por que essa mensagem é revolucionária? Apesar de não ser uma obra filosófica, mas a Bíblia, como livro de inspiração divina, que tem ali o conteúdo doutrinal da religião cristã, ela está cheia ali de elementos filosóficos. Tem ali na Bíblia uma concepção sobre o ser humano, sobre o universo, sobre a sociedade. E é neste sentido que a Bíblia, podemos dizer, ela tem ali concepções altamente filosóficas, embora não seja filosofia no sentido moderno do termo. Mas dali podemos extrair muitas concepções interessantes sobre o ser humano. Então não se pode fazer filosofia sem considerar a mensagem bíblica, a mensagem que o cristianismo trouxe, né, com muitas novidades. Algo realmente que marcou a nossa história. Então, não se pode fazer filosofia sem considerar a presença incisiva que foi o cristianismo, no seu surgimento e como modelou a história ocidental até os dias de hoje. Então, só é possível fazer filosofia existem três possibilidades possíveis. Filosofar na fé, são aqueles que creem em Deus, em Cristo, e fazem filosofia na fé, né, considerando o dado da fé, como um complemento da dimensão racional do homem. Uma terceira posição seria filosofar na fé, mas distinguindo os dois âmbitos, o âmbito da fé e o âmbito da razão, salvaguardando a autonomia de ambas. A fé tem o seu objeto de estudo próprio, tem as suas particularidades, sua especificidade, e a razão tem o seu campo de domínio também. Então, filosofar na fé, mas distinguindo esses dois âmbitos, essas duas dimensões do ser humano, duas asas pelas quais o ser humano alça voo na busca da verdade, na busca do conhecimento. Uma terceira posição seria aqueles que filosofam contra a fé e fora da fé cristã, né? Sem considerar o dado revelado, né? Sem considerar a fé. Essas três posições são possíveis. O que não é possível, como já falei no início, é que alguém queira filosofar sem considerar a revolução, né? A dimensão revolucionária que teve, né? O impacto que causou a mensagem bíblica. Até para eu falar contra o cristianismo, eu tenho que filosofar e conhecer, né, os pensadores cristãos, conhecer a história do cristianismo. Então, não é possível, é algo intransponível. Não podemos ignorar este grande acontecimento histórico, né, o aparecimento do cristianismo e o quanto essa mensagem bíblica ela foi revolucionária. Ela impactou toda a nossa história ocidental. Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo.
Acompanhem as novidades.